Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1 do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem, né? Eu sei que continuamos ainda nesse momento ainda, né? Em casa, tudo, mas vamos seguir em frente, tá ok? Então esse é o curso de Física 1 e nós chegamos num outro, né, o tema da aula hoje é representação gráfica do movimento uniformemente variado. Então a gente veio discutindo as propriedades do movimento uniformemente variado com vocês, caracterizamos, né, o sistema de referência, a gente caracterizou a escala do deslocamento, a unidade de tempo, o desenvolvimento do fenômeno que foi estudado. O que mais que a gente viu? A gente viu que no movimento uniformemente variado, além da posição, o objeto mudar de posição, que caracteriza o movimento, teve a variação do tempo também, que a gente mede junto, né? Conforme a posição vai acontecendo, a mudança de posição ocorre, você começa também a medir a variação do tempo. E a gente viu que no movimento uniformemente variado, o que a gente tem? A gente tem variação de velocidade. Então foi um outro fator adicional em que a gente tem deslocamento, variação do tempo e também variação de velocidade. Quando a gente caracteriza variação da velocidade em função do tempo, a gente tem a tal da aceleração. E a gente viu que a gente pode ter dois tipos de aceleração. Aceleração, a gente pode ter um movimento com acelerado e um movimento desacelerado, tá ok? São duas situações que podem acontecer, tá ok? Depois disso, a gente viu as equações de movimento. As equações de movimento. As equações do movimento uniformemente variado. Quais são as equações de movimento? As equações de movimento, vou ajeitar um pouquinho melhor aqui. As equações de movimento, nós temos a equação horária da velocidade. Equação horária da velocidade, que é a equação onde mostra a variação de velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais AT. Essa daqui é a equação horária das velocidades, ou função horária da velocidade, ok? E a segunda equação que a gente viu também para o movimento uniformemente variado é a equação horária das posições, que é a equação posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT, aceleração, t ao quadrado, dividido por 2. Essa é a função horária da posição, tá ok? Então a gente discutiu essas duas equações com vocês, a gente caracterizou o movimento. Agora o que o Christian vai fazer? Eu vou pegar e analisar, né, fazer uma representação gráfica do movimento uniformemente variado. E da onde que eu vou tirar as informações para fazer a representação gráfica do movimento uniformemente variado? Eu vou tirar essas informações das equações de movimento. Essa é a equação de movimento, a equação horária das velocidades, e essa é a equação de movimento, que é a equação horária da posição, né, o deslocamento caracterizado. Então eu vou pegar essas duas equações, vou descrever essas equações aqui na lousa com um pouquinho mais de detalhes e vou fazer o desenho, fazer o gráfico correspondente para cada uma delas. E aqui então eu vou colocar equação 1, equação 1, equação 2. Equação 1, equação 2 para o movimento uniformemente variado. Existe a equação do Torricelli e existe o valor da média das velocidades, né? Que depois a gente vai ver, né, no momento que a gente estiver discutindo exercício, que a gente vai estar discutindo exercício. Na hora que a gente estiver resolvendo exercício, eu vou colocar para vocês o Torricelli e também vou colocar a equação da média das velocidades, tá ok? Então, as equações de movimento que nós temos, a equação da velocidade, a equação da posição. E agora eu vou pegar a equação número 1, vou colocar aqui na lousa, e nós vamos fazer a representação gráfica dessa equação, tá ok? Então, eu vou apagar
esse lado da minha lousa e vou copiar a primeira equação, ok? Christian, mas eu estou copiando a sua aula. Não, meu amigo, pode ficar tranquilo, você está no vídeo. Então você pode tranquilamente assistir novamente o vídeo, né? E você se localizar aí no seu, é, no seu estudo, tá bom? Então eu vou pegar aqui a primeira equação, que é a equação da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais AT. Essa é a primeira equação que a gente definiu, né, quando a gente estava discutindo o movimento uniformemente variável, né, o fenômeno em si. Bom, essa equação, como eu quero fazer uma representação gráfica, a representação gráfica é uma ferramenta matemática. Então eu vou ter que buscar as ferramentas matemáticas para me auxiliar, para me ajudar a entender essa equação no comportamento gráfico. Então eu vou pegar essa equação e vou tentar fazer uma representação gráfica dela, usando as ferramentas da matemática. Essa equação, ela tem um formato, ela tem uma estrutura parecida com uma equação da matemática. Vamos analisar primeiro aqui o seguinte: quais são os elementos constantes na equação e quais são os elementos variáveis na equação? Os elementos constantes na equação é a velocidade inicial e a aceleração. Esses são os elementos constantes na minha equação. E os elementos variáveis, né? Os elementos variáveis são o tempo, que são variáveis de movimento, né? O tempo, e a velocidade final. Por quê? A velocidade final ela depende do tempo final. Velocidade inicial, eu sei o valor da velocidade inicial a partir do momento em que eu começo, né, a analisar o fenômeno, eu caracterizo a velocidade inicial. E a aceleração é um elemento do movimento, tá ok? Então, elementos variáveis, velocidade e tempo. E eu percebo que o tempo é a minha variável independente, porque é ela que comanda o elemento, né? Ela que comanda o fenômeno. Conforme o tempo vai passando, eu observo que o valor de velocidade vai acontecendo, ok? Então, a minha variável independente e a velocidade é variável dependente. E eu vejo também o grau, os valores, né, que a gente tem na potência também dos elementos da minha equação. Velocidade inicial é um valor numérico, 10, 20, 30, menos 3, e assim vai. A aceleração também é um valor numérico, 10, 30, é um valor numérico. Tempo e velocidade, conforme você vai substituindo um valor para tempo, você calcula um valor de velocidade, um tempo, velocidade, tempo, velocidade. Essa equação a gente percebe que é o seguinte: a variável independente, a variável dependente. A variável independente é de primeiro grau. A variável dependente é de primeiro grau também. E essa equação é parecida com alguém que você também já conhece, né? Que é essa equaçãozinha aqui, ó. Y é igual a x mais b. Ela tem esse formato. A equação horária da velocidade, ela tem elementos físicos, né? Porque é uma equação representativa de movimento, mas ela se parece com essa equação matemática. Onde o y, agora vamos analisar, né? Quem são os elementos dependentes, independentes, quem são as constantes. Então, as constantes, o b, que é o coeficiente angular, desculpa, o coeficiente linear da reta, e o a é o coeficiente angular da reta. É uma equação de primeiro grau, é a equação da reta. Então todas as propriedades agora envolvidas na equação da reta, eu vou utilizar para a equação de movimento, né, da função horária da velocidade? Sim, é isso que eu vou fazer. Então, o b é o coeficiente linear, o a é o coeficiente angular. O x e o x é a minha variável independente, porque quem comanda o processo é a variável independente, x,
E o y é a minha variável dependente. O y em função de x, entendeu? Então, isso significa, Cristian, que se é uma equação de primeiro grau, uma equação da reta, a representação gráfica do movimento uniforme para esta equação de movimento, a representação gráfica é uma reta? Sim, é uma reta, é verdade. Então, agora, você vê, eu tenho um fenômeno, eu avalio, faço uma observação do fenômeno, e depois que eu observo o fenômeno, eu verifico o seguinte: se eu posso representar esse fenômeno através de uma equação. Posso definir a equação de movimento. E depois eu vejo se eu posso analisar através de uma representação gráfica. E usando a ferramenta apropriada. E a ferramenta apropriada, nesse caso, é a equação de primeiro grau ou função horária, equação de primeiro grau ou equação da reta. Ok? Então, aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau. Ok? E existe... Então, eu vou fazer um esboço, né, considerando essa ferramenta aqui, né, que é a equação de primeiro grau. Então, você tem que, para construir a representação gráfica da equação de primeiro grau, você tem um sistema de coordenadas cartesianas, onde você tem o eixo horizontal, o x, o eixo vertical, o y, olha lá, x e y, que são as variáveis. A variável independente, ela fica na horizontal, a variável dependente, ela fica na vertical. No cruzamento, o zero, cruzamento dos dois eixos, formando um ângulo de 90 graus. Depois disso, a reta, ela pode ter duas situações. Ela pode ter essa característica, né, a reta 1, e ela pode ter essa outra característica, a reta 2. O que significa isso, Christian? Que ela pode ter, a reta, ela pode ter uma inclinação com um ângulo menor que 90 graus. Então, eu tenho θ aqui. Esse θ é menor que 90 graus. É uma função crescente. Né? Tem várias propriedades aí envolvidas. Né? Um ângulo menor que 90 graus. Eu tenho a outra reta em laranja, em roxo, desculpa. Que eu tenho esse ângulo de inclinação aqui. Em relação ao eixo x, que eu vou chamar ele de beta. O beta é maior que 90 graus. Se o beta é maior que 90 graus, é uma função decrescente, né, que ela tem um ângulo maior que 90 graus. A reta azul, um ângulo menor que 90 graus. Esse ponto, onde a reta cruza o eixo y, esse ponto onde a reta cruza o eixo y, ele é o coeficiente linear. B. Coeficiente linear. B. Puxa vida, Cristian, o coeficiente linear é o ponto onde a reta cruza o eixo vertical, que para nós o eixo vertical não vai ser o y, vai ser a velocidade. Então eu vou ter velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Então o B é onde a reta cruza o eixo vertical, o eixo das velocidades, que é justamente a velocidade inicial. Velocidade inicial, né? Eu estou fazendo um comparativo já adiantando alguns elementos, né, que a gente vai descrever na equação, no gráfico, na representação gráfica do movimento uniformemente variável. Okay? E o A? Esse A é de aceleração. Esse A, na equação de primeiro grau, não é aceleração. É o coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é justamente o elemento que vai estar relacionado com o ângulo. Se ele é menor que 90 graus, ou maior, desculpa aqui, é maior que 90 graus, o beta maior que 90 graus, né? Isso. Se o ângulo, então é uma função decrescente, o ângulo é maior que 90 graus. Então, o beta, o coeficiente angular, ele está envolvido com essa informação de ângulo. Não é o grau, mas está envolvido com essa representação, né, envolve a questão do ângulo. E o beta, né, o θ, né, também está envolvido com o coeficiente angular.
não é o ângulo diretamente, né? Mas se você lembrar aqui, tangente do θ é igual ao coeficiente angular. Dá uma olhadinha, faz uma pequena revisão sobre a equação de primeiro grau e as suas principais propriedades gráficas. E você vai ver que o A ele não está relacionado ao ângulo. Não é 30 graus, não é 20 graus, não é 120 graus. Né? O beta aqui, como ele é maior que 90, poderia ser 120 graus. O θ menor que 90 poderia ser 80 graus, poderia ser 50 graus. Então, o coeficiente angular ele não está envolvido diretamente com o ângulo, mas ele está envolvido com a tangente do ângulo. Tangente de 30, tangente de 120, tangente de 60, tangente de 130, por exemplo. Aí vai me dar informações sobre o coeficiente angular, tá bom? Então, essa é a relação, né, direta entre a equação de movimento, que é a equação horária das velocidades. A equação horária das velocidades é uma equação de primeiro grau. E eu estou fazendo um paralelo entre a equação horária das velocidades e a equação de primeiro grau. Tá ok? Então é isso que eu preciso avaliar com vocês aqui. Tá ok? Bom, então, aqui para a equação de primeiro grau. E para a equação de movimento? A equação horária das velocidades. E o gráfico? O gráfico vai ser esse daqui, ó. Vai ser um gráfico onde você vai ter o eixo vertical, o eixo das velocidades, e o eixo horizontal do tempo. Eixo horizontal, eixo vertical. No cruzamento, zero. Agora é o seguinte, para você desenvolver o gráfico da velocidade em função do tempo, lembra que eu falei para você? Ó, o x é a variável dependente. Variável independente. E o y, variável dependente. O y em função de x. O tempo é a minha variável independente e o y é a minha variável dependente. Tá ok? Bom, então quando você for analisar o movimento através da equação horária da velocidade, você for fazer uma representação gráfica, você sabe que a construção gráfica vai ser uma reta. E existem duas possibilidades. Ou uma reta inclinada formando um ângulo menor que 90 graus, ou uma reta inclinada formando um ângulo maior que 90 graus. Então você tem duas possibilidades. Ou eu tenho uma reta que tem essa característica. Eu quero fazer um comentário aqui com vocês. Olha só. Vou aproveitar e vou fazer um comentário aqui com vocês. Ó. Eu tenho aqui uma reta. Minha reta. Isso. A minha reta aqui, tá bom? Ok. Bom, eu fiz a construção da reta R1. Mas aqui vai ser a equação da reta da V1. Ou da velocidade, ou da função, né, horária das velocidades. Eu vou colocar aqui V1. Né? Que a velocidade é a equação da reta 1. Eu tenho dois pontos de cruzamento. Esse ponto e esse ponto. Como eu estou trabalhando agora propriedades físicas, que você tem que respeitar. Aqui não é a escala do tempo? Se é a escala do tempo, 0, 1, 2, 3, 4. Tem valores negativos para a escala do tempo? O eixo X tem valores positivos e negativos. O eixo Y, positivos e negativos. Para a representação gráfica do movimento uniformemente variado, você não tem a parte negativa do tempo. Então, o ponto onde a reta cruza o eixo das velocidades, onde a reta cruza o eixo do y, quem era ele? Era o coeficiente angular. Desculpa. Coeficiente linear da reta. Coeficiente linear. O Bzinho. Coeficiente linear da reta. O Bzinho, que é a velocidade inicial. Então a velocidade inicial é aqui, Cristian? Sim, a velocidade inicial é esse ponto. É esse ponto. Verdade, verdade. Aqui o ângulo
menor que 90 graus, uma função crescente. Porque ela, a partir do zero, ela começa a crescer em ângulo, até chegar a um ponto que ela começa a decrescer em ângulo. Então, eu tenho uma função crescente. Aqui é a minha velocidade inicial. Bom, eu comentei com vocês a questão do coeficiente angular. O coeficiente angular é a tangente, está relacionado com a tangente desse ângulo, né? Ou do beta ou do teta, né? Eu coloquei aqui do teta, mas é do beta também, tá bom? Então, o coeficiente angular é o próprio A. Coeficiente angular é a própria aceleração. Ah, então se eu tenho um gráfico tempo, velocidade por tempo, a tangente do ângulo θ é o coeficiente angular. É o coeficiente angular da reta. E o coeficiente angular da reta, a gente viu que é o valor numérico que está junto com o x, na equação de primeiro grau. E na equação de movimento? É o número que está junto com o tempo, que é a própria aceleração. Tá? Aceleração. Ah, Cris, então se eu tiver informação de inclinação da minha reta, se eu calcular a tangente de θ, eu tenho o valor da aceleração? Sim, você tem o valor da aceleração. Ok? Agora, eu posso ter um gráfico nesse outro formato. Aqui. A reta V2. Reta 2. E essa reta 2? Ela tem um ponto onde ela cruza o eixo vertical. Aí você fala assim, opa, Christian, calma aí. Mas você não falou que não existe a parte negativa por tempo? Então, essa parte aqui da sua reta, ela não existe fisicamente. Verdade, ela não existe fisicamente. É a minha reta V2. Então, olha só, reta 2, você viu que eu estou representando essa reta? A partir do ponto B, que é o ponto B? Coeficiente linear. Coeficiente linear, coeficiente linear é a equação, na equação de movimento é a velocidade inicial. Então, na equação de movimento é a velocidade inicial. Ah, e o ângulo aqui, hein? Olha só, aqui é o ângulo beta, né? Em vermelho aqui. Esse é o ângulo beta. O ângulo beta. Christian, mas a aceleração não é a tangente do ângulo? Sim, tangente do ângulo beta. Tangente do ângulo beta é igual também à aceleração. Aceleração. E é a aceleração aqui da reta V1 e aqui da reta V2. Ok? Então, olha só. Como é que eu represento, então, o movimento? Ou eu represento o movimento, primeira coisa é o fenômeno. Você analisa o fenômeno. Então, você, por exemplo, você está analisando o movimento uniformemente variado e você vai ter uma tabelinha de valores, onde você tem a posição, S, eu tenho tempo e eu tenho velocidade. E aí, nessa tabelinha de valores, né, porque você vai analisando o fenômeno e vai coletando esses dados, aqui a posição inicial, tempo inicial, velocidade inicial. Depois você tem a posição 2, porque aí o objeto, o corpo, né, o ponto material, a partícula começa a se deslocar. Então, posição 1, tempo 1, velocidade 1. Depois, posição 2, tempo 2, velocidade 2. Posição 3, tempo 3, velocidade 3. Posição 4, tempo 4, velocidade 4. E assim por diante. E assim vai. Então, a posição inicial está associada ao tempo inicial e à velocidade inicial. A posição 1, que é a final, logo após a posição inicial, ela está associada ao tempo 1 e à velocidade 1. A posição 2, tempo 2, velocidade 2. Posição 3, tempo 3, velocidade 3. Posição 4, tempo 4, velocidade 4. E assim vai, tá ok? E a gente continua o processo, beleza? Então, a primeira coisa é a tabela.
A tabela está relacionada com o fenômeno. Você coletou esses dados da tabela. Se você pegar a coluna 2 da minha tabela e a coluna 3 da minha tabela, eu consigo montar esse gráfico aqui, ó. Velocidade em função do tempo. Então eu tenho de uma tabela, eu posso fazer a representação gráfica? Posso. De uma equação, eu posso fazer a representação gráfica? Posso. Você tem duas situações. Então você tem três elementos importantes: o fenômeno, o gráfico e a equação matemática. São três formas de você representar um movimento: o fenômeno, o gráfico e a equação. A equação, o gráfico e o fenômeno. O gráfico, a equação, o fenômeno. São três elementos importantes que a gente tem. Só que, da onde que saiu toda essa história? A partir do momento que você tem a equação de movimento e você consegue fazer uma comparação com a equação matemática, a ferramenta matemática. E a partir do momento que eu tenho a ferramenta matemática, eu discuto as propriedades dessa ferramenta matemática e verifico se essa ferramenta matemática ela pode ser adaptada ao fenômeno físico, movimento, velocidade em função do tempo. Sim, eu posso. E respeitando também os elementos físicos agora. Porque a equação da reta, ela vai de mais infinito a menos infinito. Né? Tanto para o x como para o y. Aqui não. No caso do movimento uniformemente variado, eu não tenho valor. Eu posso ter valor de velocidade negativo? Sim, meu amigo. Ó, acima do eixo do tempo, acima os valores de velocidade são positivos. Abaixo, negativos. Não tem problema nenhum. O que eu não posso ter é valor de tempo negativo. Isso eu não posso ter. Tanto para a reta vermelha como para a reta roxa. Então, velocidade inicial é o primeiro valor de velocidade. Aqui, o valor da velocidade é negativo. Começa com velocidade negativa. Depois ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna positivo. Aqui a velocidade ela começa positiva, depois ela vai decrescendo, decrescendo. Ó, o valor de velocidade vai diminuindo, diminuindo. Quando passa por esse ponto aqui, a velocidade ela começa a ter valores negativos. Tá ok? Então, a representação gráfica do movimento uniforme para a equação número 1 é essa representação aqui. A equação de movimento é uma equação de primeiro grau e é uma reta. Ok? É uma reta. Então, meu amigo, minha amiga, verifica direitinho, analisa, né, e coloque isso na sua cabeça. Se eu tenho um fenômeno envolvido, onde eu pego duas colunas, velocidade e tempo, eu consigo construir o gráfico. Sistema de coordenadas cartesianas, você faz a separação dos intervalos, tudo bonitinho. Não existe valores de tempo negativo, e sim positivo e negativo para as velocidades, e você vai localizando os pontos e você vai definindo a reta. Ou a reta crescente ou a reta decrescente. São esses dois pontos que você vai ter. Ok? Depois disso, a minha tabela ela tem também a coluna da posição tempo. Então, a próxima representação gráfica, que é a equação 2, lembra? A próxima representação gráfica é a equação 2. E qual é a equação 2? A equação horária das posições. É a posição em função do tempo. Cristian. Então, agora você vai pegar a equação 2 e você vai colocar aqui? Sim, exatamente. Eu vou pegar a equação do movimento. Eu vou fazer uma análise da equação do movimento, vou ver se existe uma ferramenta matemática, né? Porque se é uma representação gráfica, eu vou buscar uma ferramenta matemática que me traga as informações que eu preciso, né? Que eu possa fazer a representação gráfica. Que figura geométrica vai aparecer aqui? No primeiro caso, a equação do movimento, a equação horária das velocidades, eu consegui obter uma reta. E agora, a segunda equação? Segunda equação é a equação horária das posições, que é essa equação aqui, ó. Posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2.
Puxa vida, essa equação, ela não parece ser uma equação de primeiro grau. Se você comparar com a equação do movimento uniformemente variado. A equação do movimento uniformemente variado, a equação do movimento uniformemente variado, a equação do movimento uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais VT. Essa é a equação do movimento uniforme. Movimento uniforme. É uma equaçãozinha de primeiro grau que nós já descrevemos lá na aula de movimento uniforme. Verificamos que para essa equação eu tenho, é uma equação da reta, e eu tenho posição em função do tempo. E aí eu tenho uma reta, ou ela é crescente, R1 ou S1, ou decrescente, S2. S1 ou S2. Cris, mesma coisa, a inclinação, o ângulo menor que 90 graus, uma função crescente. Uma equação da reta, né, com um ângulo maior que 90 graus, uma função decrescente. E todas as propriedades da reta que nós já discutimos, tanto para a equação da velocidade que vimos hoje, como para a equação da posição para o movimento uniforme. Então, equação da reta não é. Porque para ser equação da reta, ela tem que ser de primeiro grau. Você tem que olhar as variáveis dependentes, independentes e as constantes. Nessa minha equação aqui, quem são as constantes? Primeiro, posição inicial. É um valor constante. Eu sei de onde que o objeto sai. Velocidade inicial. Se a velocidade inicial é 0, eu sei. Se a velocidade inicial é 10 metros por segundo, eu sei. Se é menos 50 metros por segundo, eu sei. Então, valor constante. A aceleração também é uma constante. Movimento uniformemente variado. Aceleração constante. Lembra? Vou discutir isso com vocês. No movimento uniforme, a velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Varia de uma forma uniforme, que torna a aceleração constante. Então, esses são valores constantes. Constantes. Esses são valores constantes na minha equação. E o meio, né, dividido por 2, que é também um valor constante. Quem são os elementos? Quem são as variáveis? As variáveis são a posição final. Por que ela é variável, Christian? Porque ela depende do tempo final, que está aqui, ó. Para cada valor de tempo que eu substituo na equação, eu acho uma posição final. A posição inicial é sempre a mesma. Só que a posição final, ela começa a variar de acordo para tempo igual a 1 segundo, 2 segundos, 1 hora, 2 horas, 10 horas e assim vai. Lembra da previsão? Falar em presente, passado e futuro, né? Que a gente falou aqui, passado, presente e futuro, que a gente discutiu aqui com vocês. Mas essa equação, ela é parecida com uma equação matemática, que ela tem entre a variável dependente e a variável independente, variável dependente. E aqui a variável independente, eu tenho um termo de primeiro grau e eu tenho um termo de segundo grau. Equação de segundo grau. O que eu falei? Equação de segundo grau? Se é equação de segundo grau, tem uma equação matemática que tem o segundo grau? Tem. Tem a equação de segundo grau, que é essa equaçãozinha aqui, ó. E eu vou colocar os elementos na ordem para a gente fazer um comparativo com a equação de movimento, a equação horária da posição, que é assim. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É lógico que na hora que você vai olhar a equação do segundo grau, ele fala y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu só estou colocando na sequência aqui porque o termo quadrado da minha equação de movimento está lá no final. O termo de primeiro grau da minha equação está aqui no meio e o termo sozinho está no começo da equação. E agora a gente vai fazer um bate-bola aqui, ó, uma comparação, em que a posição final é o y. Variáveis dependente e independente e as constantes. Quem são as constantes? As constantes, Christian, são essas aqui, ó. O C, o B
e o A. Constantes. O C, o B e o A. E se você olhar para a equação de movimento, quem é o C? O termo sozinho na equação. Posição inicial. Então se eu olhar na equação e ver o número sozinho, é a posição inicial? Sim, é a posição inicial. E o B? O B está junto com o X, termo primeiro grau. Velocidade inicial, junto com o tempo. Então o B é a velocidade inicial. Velocidade inicial. E o A? O A, agora você tem que tomar um cuidado. O A não é só a aceleração. O A é todo esse elemento aqui. É a aceleração dividido por 2. Porque aqui eu não tenho dividido por 2. Então, esse coeficiente é igual àquele coeficiente. O x ao quadrado é igual a t ao quadrado. Então, quem está junto com t ao quadrado? Quem está junto com o x ao quadrado? O A. O A pode ser qualquer número. O A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. Pode ser positivo, negativo, tanto faz. No caso do movimento, a posição inicial, velocidade inicial, aceleração pode ser positivo e negativo também. Pertencente ao conjunto dos números reais. Entendeu? Então, meu amigo e minha amiga, é uma equação de segundo grau. Busca na internet, faz uma pesquisa para mim, equação de segundo grau. Equação de segundo grau, ela tem que formato? Que característica? Qual é a construção gráfica de uma equação de segundo grau? Equação de segundo grau. Equação de segundo grau. E essa daqui é a equação horária. Equação horária das posições. Christian, eu acho que eu estou entendendo onde você quer chegar. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Se é uma equação de segundo grau, eu já vi em algum momento da minha vida o desenho geométrico o desenho gráfico, né, dessa equação de segundo grau. Lembra da parábola? É uma parábola. Então, para a minha variável, as constantes, as minhas variáveis, a minha variável dependente, e aqui eu tenho a minha variável independente, que é o x, e a minha variável independente, que é o x ao quadrado. E aqui, então é igual, sim, só as letras que mudam, sim. Uma representa a equação matemática e a outra representa a equação física. E quando você tem um sistema de coordenadas cartesianas, onde você tem o eixo x, o eixo y, variável independente, horizontal, variável dependente, vertical. Eu tenho a parábola, tem duas configurações. Ou a configuração da concavidade para cima, e tem a configuração da concavidade para baixo. Eu vou apagar um pouquinho aqui, só para otimizar aqui minha luz, tá bom? X. E eu tenho também essa outra configuração aqui. X, Y. E a minha palavra pode ter essa configuração aqui, ó. Concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Então, ela pode ter concavidade para cima e concavidade para baixo. Quem é que define a concavidade de uma parábola? Como é que eu sei se a boca da parábola, a concavidade da parábola é para cima ou é para baixo? Quem que define isso? Quem que define, olha, a concavidade? Quem que define esse ponto? Onde a parábola cruza o eixo vertical. Onde a parábola cruza o eixo vertical. Quem define esses outros dois pontos aqui? Onde a parábola cruza o eixo horizontal. Quem define aonde a parábola cruza o eixo horizontal? Quem define
o ponto de mínimo, que na parábola é o vértice da parábola, não é isso? Eu só vou dar uma olhada aqui assim. É o vértice da parábola, em que eu tenho o x vértice e o y vértice. E quem define o ponto de mínimo, né? Ou ponto de inflexão, mudança de comportamento, né? Tudo isso daí. E quem define esse valor também, o ponto de máximo, ponto de inflexão do meu x vértice, né? Do ponto vértice aqui, né? Tem a coordenada x e coordenada y vértice. Aqui é o vértice. O vértice tem coordenada x do vértice, y do vértice. Aqui o vértice tem coordenada x do vértice, y do vértice. Christian, tem uma equação que a gente usa para resolver isso daí. Bhaskara. Exatamente. Se eu estou falando em parábola, eu estou falando em duas raízes. Esse daqui, meu amigo e minha amiga, olha só onde que a gente está indo. x1, x2, x', x2', que é justamente as raízes da função quadrática. Esse ponto aqui, que cruza, né, a parábola cruza o eixo vertical, que cruza um único ponto do eixo vertical, ela pode cruzar dois pontos no eixo horizontal. Ela pode cruzar porque ela não precisa estar exatamente aqui. Aqui ela é uma situação, mas ela pode somente o vértice tocar no eixo X ou o vértice ficar fora do eixo X. E ela pode cruzar o eixo Y ou ela tem, né, uma curva, né, uma curvatura que ela não toca o eixo Y. Ou toca lá no infinito. Né? Então são vários elementos. Esse ponto aqui é o ponto C. Czinho. É o ponto que fica sozinho na equação. Então, esse ponto aqui, Christian, C é o valor de C. Mas o valor de C é a posição inicial. O valor de C é a posição inicial na equação de movimento. Equação de movimento. O B é a velocidade inicial na equação de movimento. O A é o A dividido por 2, a aceleração dividida por 2 na equação de movimento. E como que eu acho as duas raízes da minha função? Como que eu acho as duas raízes da minha função x1 e x2? Como que eu acho? Através do Bhaskara. E ele só pode ser definido quando eu pego a equação de segundo grau e faço o que com ela? É para qualquer situação? Para o Bhaskara é para y igual a ax ao quadrado mais bx mais c? Não, senhor. Ele só vale quando o y for igual a zero. Quando o y for igual a zero. Quando o y for igual a zero, o valor de y for igual a zero, que aí você vai ter o x1 e o x2. Quando o valor de y for igual a zero, você vai ter o x1 e o x2. É o ponto onde a parábola cruza o eixo horizontal, o eixo x. Então, você vai ter a equação agora da parábola assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Igual a zero porque o y é igual a zero. E aí você vai usar o Bhaskara. Né? O Bhaskara, o que você define é as raízes da sua função. Né? Que você tem uma formulinha para você achar as duas raízes, o x1 e o x2. Que é x, né, é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. O delta é um fator. O delta é um fator que ele também é calculado. Ele está dentro da raiz, mas ele é um fator que também é calculado. Que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Puxa vida! Ou você usa a equação geral, do jeito que ela está aqui, né? Do jeito que ela se encontra aqui, e o delta, b ao quadrado menos 4ac, você coloca dentro da raiz quadrada.
Eu prefiro fazer separado. Eu primeiro prefiro calcular o delta, que é o b ao quadrado. Quem é o b? O número está junto com o x. Esse número ao quadrado, menos 4. O a é o número que está junto com o x ao quadrado. O b é o número que está junto com o x, desculpa. Ele está sozinho. b é o número que está junto com o x. Menos 4. O a está junto com o x ao quadrado. E o c é o número que está sozinho. São três constantes. O a, b e c são constantes. São constantes que pertencem ao conjunto dos números reais. Podem ser positivos, negativos, pode ser fração, pode ser o zero. Né? Agora, eu preciso também discutir a condição de existência da equação do segundo grau. Para essa equação existir, o a tem que ser diferente de zero. A única exigência para que uma equação de segundo grau ela exista é que o a, aquele coeficiente junto com x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, ela vira uma equação de primeiro grau. Ela vira uma equação de primeiro grau. Então o a não pode ser o zero. Pode ser valores positivos, negativos, pode ser fracionário, pode ser radiciação, pode ser irracional, pode ser o que for. Mas pertencente ao conjunto dos números reais. Ok? Então, entenderam a situação aqui, pessoal? Então, o x1 e o x2, o x1, então, só para a gente completar, a raiz número, a primeira raiz, ela vai sair dessa expressão. Por que mais ou menos? Porque o mais vai sair um valor da raiz e o menos vai sair o outro valor da raiz. Então, eu costumo dizer que o x1 é menos b, mais ou menos não, mais, porque agora eu vou separar as duas raízes. O x1 é menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2a. E o x2? O x2 é o menos b menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, eu consigo definir as ferramentas necessárias para definir o ponto C é justamente o número que está sozinho na equação. As raízes, o x1 e o x2, eu uso Bhaskara. Eu consigo determinar o x1 e o x2. Um vai pelo mais, pela soma, e o outro vai pela subtração. Eu tenho que achar o fator delta, b ao quadrado menos 4c. São todos elementos da minha equação. Olha lá, o menos b. Olha lá, é o b, só que negativo. O a é o número que está junto com o x ao quadrado. E você identifica todos os elementos. E agora o vértice. O x-vértice. As coordenadas do vértice aqui, ó. Esse ponto mínimo, onde eu tenho o x-vértice e o y-vértice. E o x-vértice e o y-vértice. Como é que calculo ele? X-vértice e o y-vértice. X-vértice e o y-vértice. Menos 4. Bom, depois eu vou definir esses dois valores aqui com vocês. Vou fazer o seguinte, né? Como eu prefiro definir esses valores, o x-vértice e o y-vértice, quando a gente for trabalhar exercício, melhor, tá bom? Fica tranquilo. É muita informação para nós agora, né? Então, Cristian, o que você vai fazer? Eu vou pegar essas informações da equação de segundo grau, vou pegar a equação de movimento e vou colocar o eixo vertical, o eixo horizontal, posição, tempo. Esse ponto onde vai cruzar o eixo vertical é a minha posição inicial. Na própria equação eu tenho os valores de velocidade e aceleração, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todo esse termo aqui, né? E vou colocar as informações relacionadas à equação de movimento, a equação horária das posições. Então eu vou agora tirar a ferramenta matemática aqui, porque eu já discuti com vocês, a ferramenta matemática da equação de segundo grau já foi discutida aqui com vocês.
Os gráficos também já foram discutidos aqui com vocês, as duas possibilidades. Ah, só faltou o seguinte, né? Falar da concavidade. Se ela é para cima ou se ela é para baixo, depende do azinho da equação. Desculpa, faltou eu falar. O A, o número que está junto com x ao quadrado. Se esse camarada for positivo, concavidade para cima. Se esse camarada for para baixo, desculpa. Se ele for negativo, concavidade para baixo. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Sem segredo, certo, pessoal? Mas eu quero, né, que você faça o favor de fazer uma pesquisa, né, sobre equação de segundo grau. Dá uma olhadinha na resolução de exercício. Tem vários vídeos no YouTube, né, colocando a resolução de exercício para vocês sobre equação de segundo grau. E dá uma olhadinha na equação de movimento uniformemente variado, a equação horária das posições, porque ele também vai mostrar para você a resolução, né, para o exercício, para a equação de movimento também da física, tá ok? Beleza, então vamos lá. Então o que o Christian vai fazer agora? Eu vou pegar todas essas propriedades matemáticas que nós discutimos e vou aplicar na equação de movimento que nós temos. Então agora eu vou pegar e vou colocar a equação, todas as propriedades matemáticas na equação de movimento. Beleza? Tudo bem. Bom, Christian, como você já identificou, essa equação tem os valores constantes, que é a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, dividido por 2, variável dependente e independente. E a gente fizemos uma comparação com um elemento matemático e vimos que fizemos uma comparação com um elemento matemático e vimos que podemos usar uma ferramenta matemática que é a equação do segundo grau. E a curva definida, ou a figura geométrica definida, é uma parábola. E essa parábola, ela tem concavidade para cima e concavidade para baixo. E ela depende de quem na concavidade para cima ou para baixo? Ela depende do valor que está junto com o elemento ao quadrado. Para ela ter uma concavidade para cima. Concavidade para cima, assim. Agora, vamos... quem são os elementos do meu eixo? Posição, tempo. Se é posição, tempo, no cruzamento é 0. Então, eu não tenho lado negativo aqui, ó. Não tem. Christian, mas na matemática, a equação do segundo grau tem? Tem, porque é de mais infinito a menos infinito. O eixo x, que é o horizontal, e de mais a menos infinito, né, o eixo vertical, que é o y. Então, agora eu estou fazendo uma adequação da ferramenta matemática à realidade física. Eu preciso desse valor. Esse valor a gente viu lá na equação do segundo grau, que é a posição inicial, onde a parábola cruza o eixo vertical. Eu preciso desses dois valores aqui, que lá na minha equação do segundo grau era x1 e x2. Aqui é o eixo do tempo. Então, é o tempo 1, tempo 2. Tá ok? Aqui, o ponto do vértice, que eu tenho um valor de vértice aqui, é o tempo vértice. Tempo vértice. A parábola é uma figura geométrica, ela é uniforme. O que significa? Se você corta a figura geométrica aqui exatamente no ponto do vértice, ela tem o mesmo tamanho, né? Ou o valor aqui, ó. Desculpa. Aqui continua sendo o vértice, onde tem coordenada T do vértice, e coordenada posição do vértice. Posição do vértice, tá ok? Tempo e posição. Normalmente a gente coloca assim, sempre. Não é XY, né? XY, tá certo. Tempo do vértice, posição do vértice, tá ok? E aí a gente fecha essa ideia. Bom, então esse é o ponto. É a posição inicial, a velocidade inicial,
né? Não está aqui na equação. A concavidade para cima ou para baixo vai depender da aceleração. Se a aceleração for positiva, concavidade para cima. Se a aceleração for negativa, concavidade para baixo. Então, são essas duas possibilidades para você ter o seu sistema, né, a sua equação horária da posição. A sua equação horária da posição. Tempo. Opa, o meu eixo aqui. Não ficou muito legal. Agora ficou. Tempo. Posição. E a minha parábola ela pode ter essa característica aqui, ó. Ok? Christian, mas cuidado, no cruzamento dos dois eixos eu não tenho a parte negativa do tempo. Sim, concordo com você. Então você agora tem que adequar a realidade física à ferramenta matemática. Esse elemento aqui é a posição inicial. Esse ponto onde a parábola cruza o eixo horizontal é o tempo 1 e aqui o tempo 2. Ponto de máximo ou vértice da sua função, onde você tem o tempo do vértice, a posição do vértice. Ok? E aqui eu tenho as coordenadas. Tempo do vértice, posição do vértice. Como que eu vou calcular os tempos T1 e T2? Usando Bhaskara. Né? Então eu vou usar o Bhaskara. Eu vou fazer aqui, ó. Bhaskara. O Bhaskara, lembra que era x igual, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X, mas aqui o meu eixo horizontal não é x, é tempo. Então, para a minha equação, eu vou colocar aqui de novo. Ó, S igual a SI, posição final igual a posição inicial, velocidade inicial, tempo, mais AT ao quadrado dividido por 2. Para eu utilizar o Bhaskara, o que tem que acontecer? A posição final tem que ser igual a zero. S igual a zero. 0 metros. Isso significa que a posição aqui, por exemplo, a posição inicial, negativa, foi aumentando, foi diminuindo, né? Desculpa, foi aumentando, chegou no 0 metros e continuou, passou pela origem dos espaços. Aqui mesma coisa, a posição inicial era positiva, foi diminuindo, chegou na posição 0 metros. Então ela cruzou, né? Ela passou pela origem das posições. Quando ela atingir o zero, então ela vai ficar assim, né? Posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais AT ao quadrado dividido por 2 igual a zero. Quando você iguala a zero a função de segundo grau, você vai achar os valores de t, T1 e T2. Porque é só quando passa pela origem da posição, nos 0 metros, ou 0 quilômetros, ou 0 centímetros, que você consegue calcular esse valor de tempo e esse valor de tempo, que são os valores quando a parábola cruza o eixo horizontal. Que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2a. E aqui eu vou definir as duas raízes, o T1 e o T2. O T1 sai pela soma. Menos b mais raiz quadrada de delta. E o T2, eu costumo usar esse padrão. Primeiro eu faço a soma, acho um valor de tempo. Depois faço a subtração, acho outro valor de tempo. Menos b menos b menos. Calma aí, só uma coisinha aqui. Isso. Menos b menos raiz quadrada do delta. Sobre 2a sobre 2a. Então,
Fazendo a soma, você vai achar um valor de tempo. Fazendo a subtração, você vai achar outro valor de tempo. E não esqueça, né, que o delta é calculado através de b ao quadrado menos 4ac. São todos fatores da sua equação de segundo grau, tá ok? Não importa se ela é a equação de movimento, equação horária da posição ou a equação de segundo grau da parábola, não importa, né? O elemento A sempre vai ser o elemento que estiver junto com o t ao quadrado, mas cuidado que não é aceleração, é o A, aceleração dividido por 2, é o número que está sozinho junto com o t ao quadrado. O elemento B é o elemento que está junto com o termo de primeiro grau, e o elemento C é o número, é o elemento que está sozinho na minha equação, ok? Então, pessoal, eu consegui definir com vocês as duas representações gráficas do movimento uniformemente variável. Para a equação da velocidade, o comportamento é linear, é uma reta. Peguei todas as propriedades da reta e utilizei. Para a equação horária das posições, a ferramenta que eu utilizei é a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, então eu peguei todos os elementos relacionados às propriedades da equação do segundo grau, respeitando a questão do tempo, né, fundamental isso. Outra coisa, né? Lembra da condição para a existência da equação do segundo grau, que era o termo A junto com o termo ao quadrado, que não podia ser igual a zero? Para que ocorra um movimento uniformemente variável, a aceleração tem que ser diferente de zero. Porque se a aceleração for diferente de zero, quer dizer que não tenho variação de velocidade. Se eu não tenho variação de velocidade, então esse termo todo aqui é igual a zero. Então você tem uma equação de primeiro grau, você tem a equação do movimento uniforme. Olha só, movimento uniformemente variado, movimento uniforme. Movimento uniformemente variado, movimento uniforme. E a velocidade inicial não é inicial do movimento uniforme, é só um único valor de velocidade, tá bom? Então, olha só, a partir daqui, né, eu posso agora começar a aplicar, né, as ferramentas matemáticas para a minha realidade de movimento uniformemente variável. Só não esqueçam, né, que todos esses dados, de onde que vieram essas informações todas? Essas informações todas vieram do fenômeno posição, tempo, velocidade. Então você tem aqui posição inicial, tempo inicial, velocidade inicial. Lembra da tabelinha que eu coloquei para vocês no começo dessa aula? Depois você tem posição 1, tempo 1, velocidade 1. Depois você tem posição 2, tempo 2, velocidade 2. Posição 3, tempo 3, velocidade 3. E assim sucessivamente, né? No primeiro caso, eu defini a equação de movimento, né, ou análise da equação de movimento, tendo esses dois valores aqui, ó, tempo e velocidade. Velocidade em função do tempo. O tempo é a variável independente, por isso que eu coloco ela no meio da minha tabela. Velocidade é a variável dependente, dependente do tempo. E aqui eu construí todas as propriedades relacionadas à equação do movimento da velocidade ou equação horária das velocidades, que deu uma equação de primeiro grau. Depois, agora, avaliei a seguinte situação. Posição, tempo. Posição, tempo, o comportamento não é um comportamento linear, é um comportamento parabólico. Isso não é trajetória. Meu amigo, isso daqui não é trajetória. Isso daqui não é trajetória, não é um voo rasante de um avião. Não é um voo rasante de um avião e também não é o lançamento oblíquo. Não é o lançamento de um projétil para atingir um avião que está, né, sobrevoando uma determinada região. Nada disso. Aqui não é um voo rasante de um caça. Nada disso. Não é nada disso. Esses gráficos aqui, eles só representam comportamento. Então você vê aqui que chega a um determinado valor mínimo e ele volta, né? Porque posição, ó, os valores de posição aqui, ó, eles vão diminuindo, diminuindo, até chegando no valor mínimo. Depois desse valor mínimo, eles começam agora
a crescer, a crescer, a crescer. Então é como se você estivesse andando para a esquerda ou para a direita em relação ao seu sistema de referência. É isso aí que ele coloca para nós, tá bom? Pessoal, por favor, dá uma outra olhada nesse vídeo, por favor. Tem muita informação, tem muita coisa que a gente discutiu aqui sobre o movimento uniformemente variado. Você viu que no movimento uniforme foi uma questão um pouco mais simples. Aqui foi um pouquinho mais complexa, porque eu tenho, né, informações matemáticas adicionais. E você precisa de buscar essas informações matemáticas adicionais. A física, ela usa a matemática para entender um determinado fenômeno físico. E isso daqui, eu não estou falando em massa do objeto, deslocamento, eu não estou falando em atrito, eu não estou falando em corpo extenso, absolutamente nada. Estou falando em partícula e ponto material. Na hora que você começa a acrescentar massa, na hora que você começa a acrescentar efeitos de atrito, efeitos térmicos ou efeitos elétricos, as equações começam a mudar e ficar mais complexo a análise daquele fenômeno, ok? Nós estamos discutindo mecânica e nós discutimos as propriedades do movimento, né? Começamos a trabalhar com cinemática, propriedades do movimento uniforme e uniformemente variável. É isso que a gente está fazendo, ok? Depois, qual o próximo passo agora? Fazer alguns exercícios relacionados a isso, né? a esse tema, em que a gente vai pegar equações de movimento e fazer os gráficos, tabela e fazer o estudo do movimento. Agora, eu posso pegar a tabela, da tabela, né, do fenômeno envolvido, eu tenho as equações matemáticas, das equações matemáticas eu faço a representação gráfica. Eu posso fazer a representação gráfica e, sabendo que o gráfico é uma parábola, eu faço a representação matemática da equação e posso depois definir o gráfico. Eu posso sair da equação, gráfico, tabela. Tabela, gráfico, equação. Gráfico, equação, tabela. São três formas. Cristian, existem três formas de você representar um movimento. Tem três formas de você representar um fenômeno, um movimento. O fenômeno em si, que é o mais importante. Eu tiro daqui. Depois, daqui eu posso construir o gráfico. E olhando para o gráfico, consigo identificar a equação. Então vamos com calma. Eu espero que eu tenha ajudado, né, nesse momento aí. Né? Muita informação. Eu peguei somente a equação 2, a equação horária da posição. Identifiquei as propriedades agora, não da equação do segundo grau, mas da função horária ou a equação horária da posição. E defini as possibilidades de gráfico, ou com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo. Quem vai definir? A aceleração. Esse elemento aqui é que vai definir se a concavidade é para cima, se a aceleração é positiva, ou concavidade para baixo, se a aceleração for negativa. Movimento acelerado e movimento desacelerado. Tá ok? Posição inicial, tá ok? A velocidade inicial ela vai aparecer diretamente na minha equação de movimento. Ou, se você tiver a equação da velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração tempo, a velocidade inicial está lá. Depois disso que a gente identificou, né? Que a gente identificou o comportamento parabólico, puxa vida, fomos para o Bhaskara. E eu discuti as propriedades matemáticas do Bhaskara e agora as propriedades físicas da equação de segundo grau, utilizando o Bhaskara. Ferramenta a serviço da física. Identifiquei quem é o delta, né? São tudo termos matemáticos para você definir tempo 1, tempo 2, que é justamente onde a parábola cruza o eixo horizontal. O ponto que ela cruza o eixo vertical é a posição inicial. Depois eu vou discutir com mais detalhes a questão do vértice aqui com vocês. Muita equação, tem mais equações que vão aparecer para o movimento uniformemente variável. Dúvidas? Questionamentos? Né? Por favor, me manda mensagem aí no chat, verifica direitinho, né? O que você não entendeu,
manda para mim. Christian, mas eu não entendi essa configuração, por que com cavidade para cima ou para baixo, essa equação do Bhaskara, né? Se você não conversar comigo, né, eu não tenho como entender ou identificar que você está com dificuldade aí do outro lado. Porque eu não estou vendo olho no olho, você dentro da sala de aula angustiado, ou então entendendo, né? Vendo que a física realmente tá fluindo, né? Eu não estou vendo isso, então eu preciso da interação. Entra no chat, manda mensagem para mim, que a gente vai alinhar as ideias, tá bom, pessoal? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Poder estar falando com vocês, é incrível isso. Gostaria de estar presente com vocês. Mas se estamos online, né? Eu espero que vocês estejam aí bem na casa de vocês. E eu, na medida do possível, né? Estou levando aqui também a minha situação. Mas um grande abraço para vocês. Né? Interajam comigo, por favor. E até a nossa próxima aula, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Até mais.